Jesus Cristo mudou o teu viver? Aleluia, louvado seja o Senhor. Graça e paz, meus irmãos. É um motivo de grande alegria nós estarmos na casa de Deus, podendo cultuar ao Senhor e agora, nesse momento especial, receber a instrução da sua palavra. Então eu peço que você faça um grande esforço nesse momento para se concentrar no que vai ser ministrado aqui nesta noite, não é? Para que Deus possa falar ao seu coração profundamente, não só dos adultos, mas também das crianças, as nossas queridas crianças que estão aqui também nesta noite, para que Deus também fale ao coração das nossas crianças, por mais que às vezes nós achamos que elas não estão acompanhando, porque estão distraídas com alguma coisa, mas tenho certeza que elas estão ouvindo e guardando a palavra do Senhor no coração. Todas elas que aqui estão, o Theo, a Isadora, né, todos os demais, Deus fala ao coração dos adultos e Deus ama também as crianças e fala também às crianças. Por isso que nós não podemos deixar de trazer as nossas crianças à casa de Deus em todo o tempo, para que elas possam crescer juntamente conosco na graça e na fé do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, meus queridos irmãos, lá no Salmo 78. A nossa reflexão, a mensagem do Senhor, será com base nesse texto, Salmo 78, versículos de 1 a 8. Salmo 78, versículos de 1 a 8. Peço que os irmãos se coloquem em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor nesse instante, que nos diz assim a palavra de Deus: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Que Deus abençoe a leitura e também a exposição da sua palavra nesse instante. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, este é um salmo belíssimo, Salmo 78. Este é um salmo que faz uma espécie de resumo da história do povo de Israel, mostrando a manifestação poderosa de Deus na libertação dos israelitas desde o Egito até a entrada deles na terra de Canaã, mostrando como Deus vai cumprindo o que Ele prometeu, como Deus vai fazendo acontecer a sua vontade de maneira fidelíssima, e mostrando que não há ninguém igual ou maior e mais poderoso que possa resistir a Deus, ao seu poder e à sua própria vontade. Então é um salmo que manifesta o poder de Deus, manifestações poderosas de Deus na libertação e na condução do povo de Deus até a terra prometida, a terra de Canaã. Mas, por outro lado também, esse salmo, ele mostra algo ruim, porque ao mesmo tempo que ele revela
a manifestação poderosa de Deus, ele também revela a dureza do coração do povo de Deus. E de certa forma esse salmo nos toca também, porque ao mostrar a dureza do coração do povo de Deus do Antigo Testamento, nos faz lembrar também da dureza do nosso coração e dos nossos próprios pecados. Então esse salmo, ele é maravilhoso, ele é riquíssimo, ele é um salmo longo, mas ele traz um resumo de toda a história do livramento de Deus dos israelitas do Egito até a entrega deles na terra de Canaã, ou da terra de Canaã às suas mãos, à posse deles. E quem é o autor desse salmo? Esse é um dos salmos de Asaf. Você já ouviu falar de Asaf? Salmo 78. O autor é Asaf. Quem foi Asaf? Asaf foi um servo de Deus muito importante na história do povo de Israel. Nós temos aqui os nossos músicos. Enquanto eles tocavam aqui, eu os admirava no seu talento, nos seus dons que Deus lhe deu, né? O dom que Deus deu a cada um deles. Isso enriquece a música. Isso alegra mais ainda o momento de louvor ao nosso Deus, e eu tenho certeza que vocês concordam com isso. Pois bem, Asaf foi um exímio músico, um excelente músico, escolhido por Davi para depois se tornar um dos líderes, quem sabe ali um regente, quem sabe ali certamente o responsável pelos músicos, e ele teve uma participação especial no momento de transição, de transporte da Arca da Aliança, da casa de Obed-Edom. Você conhece um pouco a história, você deve se lembrar aí, ou está se lembrando aí, que a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. Deus trouxe juízo sobre eles, e a Arca da Aliança foi levada de volta para Judá, e Davi tentou resgatar e trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, para a casa que ele construiu, para a Arca da Aliança, e eles não se atentaram à maneira como Deus determinou que deveria ser transportada a Arca da Aliança, e 2 dos servos de Deus foram mortos pelo poder de Deus, porque tocaram na Arca da Aliança. Eles não puderam trazer, e na ocasião a Arca da Aliança foi deixada por Davi na casa de Obed-Edom. E numa segunda tentativa, Davi então prepara o povo para transportar agora a Arca da casa de Edom, a Arca da Aliança. Você sabe o que representava no Antigo Testamento, a presença de Deus, e agora essa arca, ela é preparada para ser conduzida, trazida para Jerusalém. E isso era um momento de festa, de grande alegria. Isso não podia ser um cortejo, um momento de tristeza, pelo contrário, porque significava que eles estavam trazendo Deus para a sua casa, para a sua cidade, chamada Cidade de Davi, inclusive a cidade de Jerusalém. E era um momento de festa, grande festa. E lá está, quando você lê o relato de 1 Crônicas, lá está entre os músicos Asaf, com o seu dom preciosíssimo que Deus deu. E Davi, nesse momento, ele escolhe então Asaf como um dos chefes para conduzir o povo nesse momento de celebração, de alegria, de festejo, ao trazer a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, para a Jerusalém, a casa que Davi preparou para a Arca da Aliança. E aí então, irmãos, você tem este belíssimo salmo, que tem esse autor, Asaf, e que mostra para nós aqui, ele traz algumas lições importantes, porque ele começa dizendo no seu salmo que vai chamando a atenção do povo para ouvir o que ele tem a dizer. E o que ele tem a dizer? Esta é uma pergunta interessante. O que o salmista tem a dizer ao povo e a dizer também a nós aqui nesta noite, através desse Salmo 78? O salmista tem a dizer ao povo o que Deus quer para o povo.
Qual é o propósito de Deus? Qual é o plano de Deus? E ele começa chamando a atenção dos líderes, dos pais, do povo de Deus, porque são os responsáveis pelo ensino dos seus filhos e os líderes responsáveis pelo ensino do povo. E o que eles precisam ensinar ao povo? A vontade de Deus, a palavra de Deus para o povo. O povo havia se esquecido dos ensinamentos do Senhor. Então o salmista chama o povo a essa responsabilidade para que eles não esqueçam de quem é Deus. Por isso que ele relata e resgata nesse salmo todas as manifestações poderosas que Deus fez no Egito, as 10 pragas, o que Deus, os poderes maravilhosos de Deus manifestado no caminho, na condução do povo no deserto para a terra de Canaã, a rocha que jorra água, o pão que desceu do céu. Está tudo isso registrado aqui nos Salmos, as cordonizes que Deus envia com um vento forte, conduzindo aquelas aves para servirem de alimento para o povo que clamava por alimento, por carne, e que depois eles foram punidos porque não controlaram o seu apetite e pecaram contra Deus também. Esse povo precisa continuar tendo na sua mente quem é Deus. Nós não podemos esquecer quem é Deus, o seu poder e o que Ele quer de nós. Nós não podemos deixar de passar adiante esse conhecimento que Ele nos deu também. Nós sabemos quem é Deus por meio da sua palavra e nós temos a responsabilidade de levar esse conhecimento também adiante para que Deus não seja esquecido. Esse ano é um ano de eleições. Está se aproximando aí no mês de outubro, o Brasil inteiro, né, os cidadãos, nós eleitores, teremos que escolher no dia 6 de outubro e no segundo turno, dia 27 de outubro, candidatos para preencherem vagas aí, como prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, nos mais de 5.500 municípios brasileiros. O Brasil é um território muito grande, né? Olha a quantidade de cidades, e nesses 2 dias o Brasil inteiro estará mobilizado, indo às urnas, escolhendo os seus eleitores para fazerem o voto, para votarem neles ali. Mas é curioso porque o candidato, para que ele tenha o voto dos cidadãos, ele precisa se tornar conhecido. Ele precisa fazer autopropaganda para que conheçam, os eleitores os conheçam. O partido ao qual os candidatos estão filiados precisa apoiar e investir, panfletar, divulgar o nome, falar quem ele é, de onde ele veio. Ele precisa participar de comício, ou seja, ele precisa se dar a conhecer para que os eleitores votem nele, na esperança de que ganhem voto dos seus eleitores. Muito bem, trazendo isso para o campo religioso, como é que Deus é anunciado e não cai no esquecimento? A evangelização. A igreja tem a missão de evangelizar, e é claro que a evangelização é muito superior à eleição. Não estamos aqui igualando, mas apenas para ilustrar. E evangelizar é nada mais, nada menos do que isso, é fazer a propaganda. É você dizer quem é Deus, anunciar o seu poder, qual é a sua vontade, e é assim que o mundo sabe quem é Deus. Olha só, Deus escolheu a nação de Israel para que ele se tornasse conhecido diante das demais nações. Ou seja, a nação de Israel tinha a missão, tinha a responsabilidade de anunciar o nome de Deus para o povo. Deus escolheu os israelitas para que eles fossem exemplo para as demais nações do mundo de como pessoas pecadoras se relacionam com Deus, têm comunhão com o Deus Criador e o Deus Redentor. Mas nós hoje temos essa missão também. A igreja, os cristãos, cada um de nós, presbiterianos principalmente, nós temos essa missão de levar adiante o que os israelitas foram chamados a fazer. Não podemos fazer esse corte, essa ruptura. Deus precisa continuar, precisamos que Deus continue sendo anunciado
E esse é o processo da evangelização, que nenhum crente fica de fora. Deus chama a todos nós. E como os israelitas faziam isso? Eles faziam isso através de contação de histórias. Eles faziam isso através do ensino da lei, das escrituras, dos mandamentos. As histórias estão muito vivas no Antigo Testamento. E esse salmo está repleto de histórias do poder de Deus e da condução de Deus no mundo. É a história de como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Mas veja, Deus chama eu e você hoje para a gente contar uma história muito superior. Deus chama a sua igreja hoje para contar a história de que Ele enviou o seu Filho ao mundo para resgatar o seu povo, não da escravidão de um soberano, mas da escravidão do pecado, da escravidão do nosso próprio cárcere, da nossa própria vontade pecaminosa, da escravidão do mundo. Então essa é a história que a igreja é chamada a contar. Há um Salvador, há um Libertador, que é Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Moisés, Deus enviou, ele foi o enviado, mas isso apontava para Cristo, que é muito maior, muito mais excelente, e para uma libertação muito mais plena e muito mais necessitada por parte de cada ser humano que vive neste mundo. Porque a Bíblia vai dizer que quando você e eu nascemos, quando a pessoa nasce nesse mundo, já nasce em pecado, diz o salmista. E, portanto, ninguém está livre, isento dessa escravidão. E isso precisa ser anunciado. Isso precisa ser dito. Há uma solução, há uma saída, há uma salvação, e a igreja tem essa missão, tem essa responsabilidade. Você e eu somos chamados para essa missão, e eu quero falar com você sobre isso nessa noite. A evangelização bíblica tem 3 fundamentos principais. A evangelização bíblica visa 3 objetivos essenciais, fundamentais, que não pode ser desprezados, descartado por nenhum dos crentes. Nós precisamos ter em mente: pastor, quais são os objetivos da evangelização? Por que eu tenho que evangelizar mesmo? Essa deveria ser a pergunta aqui, né? Por que devemos evangelizar? Ou para que devemos evangelizar? Em primeiro lugar, você deve evangelizar as pessoas para que Deus se torne conhecido. Não existe outro objetivo maior do que esse. A igreja é chamada à evangelização para que Deus se torne conhecido no mundo. É por isso que o salmista começa aí no Salmo 78, volte aí os seus olhos para o Salmo 78, ele diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. E ele vai dizer, o verso 3, ele diz: o que ouvimos e aprendemos. O que eles ouviram? O que eles aprenderam? O salmista sabe muito bem o que eles ouviram, o que eles aprenderam. A história era contada, a transmissão era oral, a lei de Deus era transmitida, os 10 mandamentos, transmitido de pai para filho, de geração para geração. Eles tinham na mente, eles não tinham papel, eles não tinham tablet, eles não tinham celular, mas eles tinham na mente, porque era transmitida oralmente. A lei de Deus era transmitida, contada, a história de como Deus agiu. Aqui esse salmo retrata isso. Então ele está dizendo: o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Versículo 4, talvez você se lembre, quando aqueles que foram criados no lar evangélico, de como seu pai, a sua mãe, aquele que era o cristão da casa, ou os dois, né, o convertido, como ele contava para você as histórias bíblicas. Como você faz hoje, que ainda tem filhos pequenos, como é que você faz na sua casa? Você não conta as histórias bíblicas, não é? Como é que os líderes na igreja fazem, os nossos professores, com as crianças? Contam as histórias bíblicas para que Deus se torne conhecido. E estes pequeninos que ouvem essas histórias, eles têm a missão de levar adiante também, e é assim um método de Deus. A evangelização, portanto, em primeiro lugar, é para que Deus se torne conhecido. Eu pergunto para você: que outro meio, que outro método, que outra estratégia existe para que Deus se torne conhecido? Que outro método existe? Nenhum. Que outro livro ensina sobre Deus? Conta as histórias da manifestação do poder de Deus, além das Escrituras, além da Bíblia. Observe que esse é o objetivo do salmista, quando ele diz: olha aqui, gente, presta atenção.
Eu tenho algo importante para falar para vocês. Ouçam, escutai, povo meu, a minha lei. E aí ele vai dizer, lá no versículo 5, ele estabeleceu um testemunho. Testemunho aqui são os estatutos. Veja que ele não fala só das histórias, mas da própria lei de Deus, os estatutos, o testemunho, a lei de Deus. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, a lei de Deus, as escrituras sagradas. E o que mais diz o versículo 5? Diz assim, e ordenou, deu a ordem. Deus deu a ordem aos nossos pais, diz no versículo 5, que os transmitissem a seus filhos. Com que objetivo? Por que eu tenho que evangelizar? Por que eu tenho que pregar o evangelho? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Diz o versículo 5. Ordenou a nossos pais que os transmitisse aos nossos filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Queridos, quando você fecha a sua Bíblia e sai da igreja e vai para casa e nunca mais abre, só no próximo domingo, você está tirando a oportunidade do seu filho de conhecer Deus. Quando você se cala, vai dormir porque está cansado e não conta as histórias bíblicas para o seu filho, não separa um tempo dando prioridade para isso, você está roubando dele essa oportunidade e está desobedecendo a Deus nisso. Você está impedindo ele de conhecer a Deus. Quando você convive com seus colegas, no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, e você tem oportunidades de evangelizar, de transmitir o conhecimento que você tem. Você tem o conhecimento, e o presbiteriano tem muito conhecimento. Não é verdade? Os demais irmãos de outras igrejas reconhecem isso e falam isso a nosso respeito. Quando nós nos calamos, nós tiramos deles a oportunidade. Nós roubamos deles e desobedecemos a Deus, porque nós deixamos de contar para eles quem Deus é. O salmista diz, os pais devem contar, os líderes também. Os cristãos devem evangelizar para que as pessoas conheçam quem é esse Deus. Deus, preste atenção, só pode ser conhecido por meio do estudo das Escrituras. Como é que alguém pode conhecer a Deus? Através da Bíblia, conhecendo a Bíblia. Conhecendo as histórias da Bíblia, conhecendo a lei de Deus, né, a sua palavra, as escrituras sagradas. Deus é revelado quando você conta essas histórias para os pequeninos, para os seus colegas, para as pessoas à sua volta. Quando você fala dos mandamentos de Deus, quando você fala da lei de Deus, você está dando a oportunidade para as pessoas conhecerem quem é Deus. Deus se faz conhecido, então, não é através de sonhos e visões, gente. O meio ordinário que Deus se faz conhecido é através da sua lei, é através da sua palavra. Creia nisso, você sabe disso. E esse é um meio eficiente para que os que estão fora da igreja conheçam a Deus. É por isso que o salmista exalta a lei de Deus, exalta as Escrituras e alegra o nosso coração. O Salmo 19 é muito lindo. O Salmo 19 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Observe como o salmista relaciona a lei de Deus ao próprio Deus, ou seja, está ligada a Deus. A Bíblia revela quem é Deus. Não dá para você contar para as pessoas, falar de Deus para as pessoas, a não ser por meio das Escrituras. O salmista diz, durante a noite eu observo a tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízo. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. Tu estás perto de mim, como tu estás perto de mim? Você tem a palavra de Deus. Hoje temos o Espírito Santo que habita em nós, mas o Espírito Santo, presta atenção, ele é servo da palavra. Então, se o crente despreza a palavra, ele está desprezando o Espírito Santo. Se ele despreza a palavra, não tem amor à palavra, não tem reverência à palavra, não tem desejo pela palavra, ele não tem o Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, coloca em nosso coração, em nossa mente, o desejo pela palavra do Senhor. Então repare como há uma relação muito próxima entre a palavra de Deus
e o próprio Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Timóteo, 2 Timóteo, um texto bem conhecido de vocês: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conhecer a Deus é conhecer as Escrituras. O conhecimento correto de Deus só é possível por meio da Bíblia, da palavra do Senhor. Os apóstolos pregavam a Bíblia, pregavam Cristo. O Evangelho é Cristo revelado no Evangelho. E as autoridades judaicas vieram e prenderam, e levaram, e chicotearam, e bateram, e proibiram eles de anunciar o Evangelho. Mas eles protestaram e disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E o texto vai dizer que eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Qual é o resultado quando você evangeliza? Qual é o resultado quando a igreja não se cala? Qual é o resultado quando Deus se torna conhecido por meio dos crentes? O resultado é o mesmo que aconteceu na igreja primitiva. Atos capítulo 6 diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes, até os sacerdotes judaicos, muitos deles foram convertidos obedecendo à fé. Irmãos, nós vemos o mundo se levantar contra as Escrituras. Nós vemos os ímpios protestarem com os seus protestos escabrosos, que devem ser rechaçados pelos cristãos. Mas de nada adianta você ficar indignado com cenas como essa que você viu na festa de abertura das Olimpíadas, vilipendiando a representação daquilo que é importante para os cristãos, a ceia do Senhor. De nada adianta eu ficar indignado, ficar revoltado, se eu não abro a boca para evangelizar. O mundo conspira contra o Evangelho, porque Satanás e os inimigos de Cristo e da igreja sabem que o Evangelho é suficiente e é só por meio da evangelização que pessoas serão resgatadas do poder das trevas, da escravidão do pecado, do domínio do mundo e de Satanás. Então, se você quer conhecer a Deus cada vez mais, conheça as Escrituras. Se você quer que pessoas que você conhece sejam libertas, que conheçam a Deus, evangelize. Se você quer cumprir a sua missão, agradar a Deus, ser obediente ao Senhor, evangelize. Porque a evangelização, em primeiro lugar, tem esse propósito fundamental. De acordo com esse texto, eu extraio esse primeiro ensinamento. Qual é o primeiro propósito da evangelização? Tornar Deus conhecido no mundo por meio da pregação da palavra. Pastor, mas você disse que tem 3 propósitos. Qual é o segundo, então? A evangelização visa, eu disse, 3 objetivos. O primeiro é tornar Deus conhecido. Qual é o segundo, pastor? O segundo é, veja que o conhecimento não é gratuito ou não tem um fim em si mesmo. Eu conheço. Tem gente que quer conhecer a Bíblia e conhece a Bíblia pelo conhecimento. Está perdendo tempo. O conhecimento das Escrituras visa, em segundo lugar, levar o povo de Deus a confiar nele. Levar as crianças a confiar em Deus. Quando você lê as histórias bíblicas, quando você ensina as crianças a respeito desse Deus, quando você dá a elas a oportunidade delas conhecerem a Deus, você dá a elas a oportunidade de colocarem a sua fé, a sua confiança em Deus, para que ela seja uma criança em paz, tranquila, não atormentada por Satanás e pelos temores deste mundo tenebroso. Uma criança que não conhece a Deus está sujeita a tormentos, a lutas, ao sofrimento muito maior. Quando ela conhece a Deus, ela tem a possibilidade, ela tem a condição de colocar em Deus a sua confiança e ser um ser humano em paz, descansado na direção do Senhor. Veja que o versículo 7 diz isso. Então não é apenas
A evangelização não é apenas para tornar Deus conhecido, é tornar Deus conhecido e, em segundo lugar, para levar o seu povo a confiar nele, a colocar a sua fé em Deus. O que diz o versículo 7? Veja aí na sua Bíblia. Eles conhecessem a Deus para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Confiar em Deus. Como é que alguém vai confiar em Deus se não conhece a Deus? Veja que para confiar em Deus é preciso conhecer a Deus. Então a igreja evangeliza, você torna Deus conhecido para que a pessoa a quem você evangeliza, ela possa colocar a sua fé, a sua confiança no Senhor, em Deus. Eu falei para você do candidato, né? Das eleições. Não sei porque que me veio à mente essa ilustração de candidato. Aquele que quer ser eleito, ele precisa se tornar conhecido e também dar oportunidade, ao ser conhecido, o seu possível eleitor confiar nele e dar o seu voto. Estou dando meu voto de confiança em você. Não é assim que a gente fala às vezes? Ou que a gente ouve? Você não vota em quem você não conhece. Em tese, não deveria ser assim. Principalmente para nós cristãos, né? O correto é você conhecer o candidato que você vai votar. Deixa eu ver aqui o que ele defende, deixa eu ver as pautas dele aqui, o que o partido dele defende, principalmente nós cristãos, né? Então, o candidato político ele vai fazer um esforço tremendo para que o seu nome se torne conhecido, para que as pessoas, os cidadãos, possam... Ele quer ganhar a confiança dos eleitores, percebe? Nesse sentido, ele quer conquistar a confiança do eleitor para que o eleitor, no final das contas, vote nele. Mas se ele não sai às ruas, se ele não panfleta, se ele não faz comício, se ele não faz a autopropaganda, a divulgação, como é que ele vai ganhar a confiança se ele não é um candidato conhecido? Irmãos, nosso Deus, ele não é homem, pecador como nós, sujeito à mentira, sujeito à falsidade. Deus não precisa fazer um esforço nesse sentido como candidato para mostrar que é digno. Ele é, e ponto final. Aqueles que duvidam irão sofrer as consequências. Mas Deus, na sua palavra, Ele revela o Deus confiável que Ele é, pelo seu ensino e pelas suas obras. Jesus Cristo é o Salvador, digno de confiança pelo que Ele é como pessoa e pelo que Ele realizou neste mundo aqui por nós. É uma pessoa, um ser, um Deus que é digno de confiança. O salmista diz que Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou que nossos pais transmitissem a seus filhos. Por isso que a evangelização ela é suficiente. Se você quer tornar Deus conhecido, se você quer que as pessoas confiem em Deus, o caminho é a evangelização. Elas precisam conhecer a Deus para colocar em Deus a sua confiança. E veja que isso não é fácil para ninguém. Enquanto ela não tem o conhecimento de Deus, ela precisa conhecer as Escrituras, ela precisa conhecer quem é Jesus, ela precisa conhecer a sua obra, o seu poder, para que elas, iluminadas pelo Espírito Santo de Deus, e você sendo instrumento nas mãos de Deus para isso, ela possa colocar em Deus a sua fé, a sua confiança. Aliás, irmãos, o próprio apóstolo João vai dizer que esse é o propósito das Escrituras. O que foi registrado aqui, João diz que Jesus, na verdade, ele fez muitos outros sinais, muitos outros milagres, não é? João diz isso lá no capítulo 20, versículo 30 do Evangelho. Ele diz que se Jesus fosse determinar que fosse registrado tudo o que ele realizou, ele diz nesse versículo aqui que não estariam escritos, não caberia em livros. Mas ele diz uma coisa: o que foi registrado para que você tomasse conhecimento e para que você e aqueles que tomam conhecimento colocasse em Deus a sua confiança. Ele diz: estes sinais, porém, foram registrados para que creiais em Jesus Cristo. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é para ser conhecida
por nós, pecadores, e por outros pecadores também, para que as pessoas conheçam a Deus e coloquem em Deus a sua confiança. Ou seja, a palavra é suficiente, a Bíblia é suficiente, o Evangelho é suficiente para que as pessoas creiam em Deus, para que as pessoas confiem em Deus e no seu poder também. O apóstolo Paulo, nesse sentido, ele vai dizer em Romanos, portanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O que é não será confundido? Não vai ser perdido. Está salvo. Está guardado pelo poder de Deus. Mas aí ele diz no versículo 13 assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que a Bíblia diz. Aquele que crê em Jesus será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor com fé, com confiança, será salvo. Não precisa fazer mais nada. É preciso ter fé em Deus. Mas como é que ele vai ter fé? Aí vem as perguntas de Paulo. Como é que ele vai ter fé se ele não conhece? Olha o que Paulo pergunta. Ele diz assim, todo aquele que invocar será salvo. Ele diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como é que as pessoas vão crer em Deus se você e eu não falou para elas quem é Deus? Não falamos para elas quem é Deus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz assim, a premissa é essa, o princípio é esse. Todo aquele que crê em Deus vai ser salvo. Mas ele diz, como ele vai ser salvo se ele não conhece, se ele não ouviu? Como é que ele vai colocar em Deus a sua confiança? Como é que ele vai invocar a Deus? Ele diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Percebe a importância da missão da igreja, da sua missão neste mundo? Se a igreja, se você e eu não pregamos o Evangelho, se não pregarmos a palavra do Senhor, as pessoas não conhecerão o Senhor, não conhecerão Deus. E, meus queridos, não tenham dúvidas que a maioria das pessoas não sabem quem é Deus. E se elas não sabem quem é Deus, elas não terão condição de colocar em Deus a sua confiança. Você já parou para pensar nisso? As pessoas não conhecem Deus, porque Deus se revela por meio da Bíblia, e as pessoas não leem a Bíblia espontaneamente. Elas precisam da sua ajuda, elas precisam do nosso auxílio, para que elas possam ler, conhecer e colocar em Deus a sua confiança, a sua esperança no Senhor. É por isso, meus queridos, que a ordem de Jesus faz todo sentido para a igreja. É por isso que Jesus, ele mandou a igreja ir e pregar o Evangelho. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O que é fazer discípulo? É ensinar. É andar junto, mas ensinando as Escrituras, ensinando a verdade, para que as pessoas conheçam e coloquem em Deus a sua confiança. No último dia, muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, ficarão escandalizadas, ficarão impressionadas, ficarão assustadas ao verem Jesus retornar a este mundo, ao verem a glória de Jesus, ao verem ele cercado pelos seus anjos, ao verem e ao ouvirem o som das trombetas, como é descrito na palavra do Senhor. Ao contemplarem a majestade de Cristo, essas pessoas ficarão espantadas, porque elas jamais imaginaram que Jesus é este. Você acha que aqueles que fazem uma representação de um Cristo transviado, de um Cristo homossexual, eles conhecem a esse Cristo, o qual a Bíblia revela como sendo Senhor do céu e da terra? Aliás, ele próprio diz que ele é o Todo-Poderoso, todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Muitas pessoas ficarão frustradas e decepcionadas no último dia, quando ouvirem este Senhor Jesus, o Salvador, dizerem: afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, eu não os conheço, eu nunca os conheci.
são malditos. Por quê? Porque o mundo, as pessoas não conhecem as Escrituras. E veja, não querem conhecer. Como também você e eu não queria conhecer a Bíblia. O ser humano nasce pecador. E o pecador não quer a Escritura, não quer agradar a Deus, não quer conhecer a Deus, porque ele quer viver no pecado. Por que o mundo, e aqui no Brasil tem surgido algumas manifestações já assim, alguns grupos têm se levantado contra o cristianismo, contra os cristãos genuínos, os cristãos verdadeiros, porque os cristãos que vivem na palavra, pela palavra e da palavra, são cristãos que vivem uma vida purificada, santificada, não vivem no pecado. E o verdadeiro cristão vive assim. É chamado a viver porque ele foi libertado do domínio do pecado. E ele agora é chamado a viver uma vida de santidade. Você e eu devemos viver nessa santidade cada dia mais, de tal maneira que quando nos relacionamos com incrédulos, com idólatras, com ímpios, eles se sentem incomodados, porque a tua vida aos pés de Cristo, a tua vida sob a palavra, os mandamentos de Deus, portanto uma vida santificada, denuncia o pecado. O que Jesus disse que você é? Luz do mundo. O que a luz faz? Ilumina a podridão, a impureza, o pecado. Por isso, irmãos, o mundo não conhece a Deus, porque não conhece as Escrituras. E se não conhece a Deus, eles não podem confiar em Deus. São idólatras, colocam a sua confiança em qualquer outra coisa. Os ídolos, o seu ídolo, mas não confiam em Deus, porque não conhece a Escritura. Por isso, você é fundamental. A nossa missão é fundamental neste mundo. Pregar o Evangelho, anunciar a Escritura, tornar Deus conhecido, para que as pessoas coloquem em Deus a sua confiança. Não existe outra forma de pecadores se arrependerem e colocarem a sua fé, a sua confiança, entregar a sua vida para Deus, a não ser por meio do conhecimento das Escrituras. Pastor, mas você falou que são 3 objetivos. Você já falou de 2. Tornar Deus conhecido. A evangelização faz isso. Levar o povo de Deus a confiar em Deus. Conversão, não é isso? A evangelização faz isso. Qual é o terceiro objetivo da evangelização? Não basta apenas conhecer, não basta apenas confiar. É preciso também obedecer. Se você quiser guardar esse sermão na sua mente e lembrar dele com facilidade, eu vou dar uma dica aqui para você. 3 palavras resumem o sermão dessa noite: conhecimento, confiança e obediência. Guarde na sua mente aí que você não vai esquecer mais desse sermão aqui. Então, em terceiro lugar, a evangelização, as Escrituras, quando é ensinada, leva o povo, desafia o povo de Deus a agora viver na palavra do Senhor, obedecendo a Deus. É por isso que o versículo 5 nos diz, né, que Deus estabeleceu um testemunho, aí do nosso texto. Deus estabeleceu um testemunho, que são os estatutos, instituiu uma lei em Israel. Agora, olha o versículo 7. Mas lhes observassem os mandamentos. Então, o que o Salmo está dizendo aqui é o seguinte: eu estou chamando a atenção de vocês, porque o que eu vou contar para vocês tem 3 objetivos. Que vocês conheçam a Deus, e aqueles que conhecem e esqueceram, se lembrem quem é Deus. Coloquem em Deus sua confiança. Mas, em terceiro lugar, obedeçam. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela responsabiliza todo aquele que tem o conhecimento da Bíblia. A palavra de Deus, aliás, a Bíblia diz isso, né? A palavra de Deus não volta vazia. O que será que a Bíblia quer dizer quando você lê esse texto? O que você entende quando a Bíblia diz esse texto? Ela cumpre o seu propósito. Ela glorifica a Deus, quer na salvação, quer na confirmação da condenação do pecador. Então, a palavra de Deus, quando ensinada, quando aprendida, ela responsabiliza a cada um de nós, o ser humano. Deus nos deu a sua palavra, não apenas para que nós o conhecêssemos. Deus nos deu a sua palavra para que nós o conhecêssemos, confiássemos e obedecêssemos à sua vontade. Obedecesse à vontade de Deus, cada um de nós obedecesse à vontade do Senhor. Você conhece esse salmo? O salmista diz assim: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à
risca. Ah, irmãos, quantas vezes nós temos pecado nisso, né? Quantas vezes nós temos desprezado a palavra do Senhor, como os israelitas também no passado. O tratamento que nós damos à palavra de Deus, como nós temos tratado muitas vezes, de maneira leviana até, a palavra do Senhor, a lei de Deus. O salmista diz que os mandamentos de Deus foram dados para que conheçamos e cumpramos os mandamentos do Senhor. Então, aquele que conhece a palavra de Deus e rejeita a palavra de Deus, este confirma sobre si a sua própria condenação. É o que diz João 3:36. Finalzinho ali do capítulo 3. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, que testemunho? Quem aceita as Escrituras, a palavra de Deus, por sua vez, confirma, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Por isso, quem crê no Filho, diz a Bíblia, tem a vida eterna. Todavia, o que se mantém rebelde diante das Escrituras, diante do Evangelho, rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por que será que Deus fez um esforço tão grande para que os homens, as pessoas, tivessem em suas mãos a sua palavra? Não foi gratuito isso. Deus fez esse esforço para que o seu povo o conhecesse e pudesse obedecer a sua palavra. Lembra de Deuteronômio 9:29? Lembra desse texto? A gente gosta desse texto, né? Mas esse texto é curioso porque ele nos traz essa responsabilidade com respeito à palavra do Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Pai, ao Senhor. Nosso Deus. Mas aí tem um porém. Às vezes nós queremos descobrir o que está encoberto. A nossa curiosidade é aguçada. Aquilo que Deus não quis revelar, a gente quer conhecer. Mas aquilo que Deus revelou, a gente despreza. E aí ele traz o porém. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, e aos nossos filhos. Para quê? Para sempre, para que cumpramos todas as palavras da sua lei. Meus irmãos, grande afronta a Deus é aquele que conhece a palavra e despreza a palavra. Aquele que conhece a palavra tem a obrigação de obedecer a palavra do Senhor, porque este foi o objetivo pelo qual Deus nos deu a sua palavra, para que nós conhecêssemos a Ele, a sua vontade, confiássemos nele e vivêssemos a nossa vida obedecendo a sua palavra. Como você acha que um crente pode ter um viver que seja agradável a Deus? Por meio da obediência da palavra do Senhor, obedecendo os mandamentos do Senhor. E olha que quando você obedece os mandamentos do Senhor nos fazem muito bem. Obedecer a palavra de Deus é viver feliz. Você quer viver feliz? Obedeça a palavra do Senhor, obedeça aos mandamentos do Senhor, porque a própria palavra de Deus nos diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Por isso que tornar conhecido Deus por meio da sua palavra é fundamental. Eu falei que são 3 propósitos fundamentais, básicos, mas essenciais na evangelização. Que Deus se torne conhecido, que o seu povo venha a colocar nele a sua confiança e a viver obedecendo a palavra do Senhor. Quais são as 3 palavrinhas para você não esquecer do sermão? Confiança, conhecimento, confiança e obediência ao Senhor. Muito bem, queridos. O candidato à eleição não vai ser eleito, possivelmente, se ele ficar escondidinho na sua casa. Se ele não se mostrar e se tornar conhecido para as pessoas. O mundo precisa conhecer quem é Deus. Os pecadores precisam se arrependerem.
As pessoas precisam serem salvas. Elas não sabem disso, porque elas não conhecem a Deus, não conhecem a sua palavra. Porque a igreja muitas vezes se cala. Porque eu e você muitas vezes fechamos a nossa boca. E perdemos a oportunidade de levar o conhecimento de Deus para o mundo. Eu quero encerrar esse sermão fazendo 3 aplicações breves. Você deseja que Deus seja conhecido? Que Ele seja glorificado no mundo? Você está evangelizando? Porque não existe outro meio. Pastor, mas eu estou testemunhando. Não é suficiente você viver só a vida cristã. É preciso falar, é preciso evangelizar. Você deseja que pessoas creiam em Deus e sejam convertidas, sejam salvas? Evangelize. Você deseja ver pessoas vivendo uma vida santa? Ah, como nós desejamos isso, né? Que o mundo seja mais puro, que o mundo seja menos impuro, que o mundo seja menos ímpio, que o mundo seja menos idólatra. Você anseia por isso? Só o Evangelho pode fazer essa transformação. Só através do Evangelho sendo anunciado e pregado que mais e mais pessoas serão alcançadas e deixarão de viver na prática do pecado para viver uma vida de santidade que glorifique ao Senhor. Que Deus desperte as nossas vidas, desperte a nossa igreja e que Ele nos capacite a sermos verdadeiros evangelistas para a glória do Seu nome. Amém.